Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de automação residencial. Galera, nessa aula nós iremos introduzir o módulo de automação de cortinas, persianas e toldos. Galera, com muita satisfação que nós iniciamos esse módulo aqui, mostrando a vocês uma aula introdutória que visa dar uma visão geral sobre os componentes que nós utilizamos na automação desse tipo de dispositivo, certo? Desse tipo de elemento na residência. Cortinas são bastante utilizadas pelas pessoas, persianas e toldos, Elas são aplicadas geralmente para reduzir a luminosidade e para dar privacidade às pessoas. É muito comum o uso de cortinas em apartamentos, em residências. Então esse tipo de elemento, ele precisa também ser automatizado. Então é uma área muito interessante para que você, como profissional, também atue, certo? E é muito fácil. Nós vamos estar tentando trazer com uma linguagem bem fácil para a gente poder trabalhar e mostrar a você como é simples realizar automação de cortina, certo? Você que é eletricista, você que já é profissional da área, que até faz instalação de lustres, lustres caríssimos, que a gente tem aquele cuidado, instalação de ventiladores, de teto, e a gente atua em vários pontos, Instalação de iluminação, em rebaixamento, instalação de quadros elétricos. Então, quem sabe você nunca instalou uma cortina, mas a prática de instalação de cortina é bem mais simples do que se parece. Apenas alguns furos com furadeira, algumas buchas, fixações, e às vezes a dúvida é bem simples, com relação à motorização de cortinas. Então nós vamos estar apresentando aqui nessa aula os tipos de motores que são utilizados na automação de cortinas, persianas, e como podemos falar também sobre os toldos articulados. Beleza, galera? Então vamos embora. Pessoal, definindo cortina é uma peça de pano ou de outro material suspensa por argolas, trilhos ou por outro meio para proteger ou adornar janelas, portas e leitos. Então a cortina ela serve de forma decorativa, certo? Ela serve também para dar privacidade às pessoas, e ela também serve para reduzir a luminosidade dos ambientes, certo? Então, geralmente as pessoas utilizam cortinas de forma manual, como essa cortina que nós podemos ver. Essa cortina aí, ela é vertical, mas o movimento de abertura, a gente vai estar explicando mais à frente, é horizontal, certo? A gente abre de forma horizontal, mas ela é denominada como uma cortina vertical pelo seu perfil, certo? E a gente vê aí que ela tem argolas. E como eu poderia automatizar essa cortina? Ela não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma corda, apenas a pessoa vai lá manualmente através da mão, ela abre e fecha essa cortina, certo? Mas seria muito interessante que essa pessoa acordasse da cama, ela desse um comando para a sua Alexa e pudesse assim estar atuando na abertura e fechamento dessa cortina, beleza? O que é uma persiana? É um artigo decorativo composto por um suporte superior que sustenta lâminas ou algum tipo de tecido, de forma que o mesmo possa subir e descer. Então, persiana já tem um formato diferente, é formato de lâminas. Então, enquanto a cortina aqui são panos, e geralmente ela é um todo, vamos pensar assim, ela é uma parte só ou duas partes, e ela não tem partições, divisões. A persiana dá a possibilidade de abertura parcial, luminosidade, e ela traz aí outros benefícios, certo? Mas o objetivo é o mesmo e a forma de automatizar também é bem semelhante, beleza, pessoal? Com relação a um toldo, um toldo é uma cobertura secundária fixada à fachada de um edifício que serve para proteger do sol, do vento e da chuva. É tipicamente composta por uma lona de fibra acrílica, algodão ou poliéster, esticada sobre uma estrutura leve feita de alumínio, ferro, aço ou madeira. A configuração dessa estrutura é uma espécie de treliça ou caixilho.
Também é frequente a utilização de toldos em chapas de alumínio, em casos em que a utilização dos toldos de lona não é prática, como quando o peso da neve ou a força do vento são fatores, né? Aí está factura um pouquinho antiga essa palavra, a ter em conta. Vocês estão vendo aí aplicações de toldo, e eu mostrei logo os toldos articulados, certo? Que muitos deles são também acionados por corda, certo? Ou por algum suporte, mas os toldos que são mais utilizados em áreas como essa são motorizados. Um toldo motorizado, ele tem a faixa de preço de R$3.000 a R$6.000, a depender do tamanho do toldo motorizado. E geralmente ele já vem com um controle RF para fazer essa automação, certo? Então vocês estão vendo aí dois modelos, um na região de praia, certo? E outro aí numa região, uma área residencial. Geralmente no comércio também se utiliza bastante esse tipo de aplicação. Então vamos lá conhecer mais de perto e como a gente pode detalhar esses três tipos, né? Cortina, persiana e toldo. Tipos de cortina, persiana e toldos quanto ao movimento, certo? Uma cortina ou persiana pode ser classificada como vertical ou horizontal. Essa classificação está relacionada ao seu formato. Então vocês estão observando aí uma cortina ou uma persiana no formato horizontal, certo? Na esquerda uma cortina, na direita uma persiana. O formato dele é horizontal, mas se a gente observar o movimento, né, a forma de abertura e fechamento dessa cortina é na vertical, certo? Então o que nos interessa não é o formato da cortina, mas sim como ela vai realizar esse movimento. O que faz ela se movimentar, certo? Então nós temos aí, por exemplo, para cortinas persianas com formato horizontal, o movimento é na vertical. Sua abertura é geralmente auxiliada por uma corda, certo? Como vocês estão vendo aí. Para cortinas persianas de formato vertical, estão vendo aí os modelos. A primeira aí por argolas, a outra por trilhos. O movimento de abertura e fechamento, né, é na horizontal. Então, o movimento de eu abrir e de fechar é feito na horizontal. Isso é importante a gente estar citando, certo, pessoal? Este pode ser realizado com corda ou até mesmo em forma manual. Então, essas duas aplicações nós estamos observando aí, beleza? Com relação aos toldos, o movimento geralmente é articulado e motorizado, certo? Então, é interessante que a gente tenha realize a automação de toldos já motorizados, porque eles trazem aí um controle RF, a gente pode estar copiando esse controle e realizando a automação para que assim ele possa abrir e fechar de forma automática, em horário programado e facilitando aí a forma de automação. Então, próximo slide eu vou mostrar um vídeo, né, sobre isso. É uma empresa que trabalha com essa área, é a empresa de todas as coberturas Tatuapé. Esse vídeo aqui é do YouTube, certo? E eu estou compartilhando aí com vocês. Então, geralmente um toldo se tem um controle, certo? Se tem um controle, e nesse controle é possível fazer a abertura e o fechamento desse toldo articulado. Como vocês estão vendo aí, ele está fazendo a abertura, está vendo a articulação. Vamos acompanhando aí. Então foi feita a abertura. Vê toda a estrutura, né? Professor, eu posso fabricar esse tipo de material? Pode, quem sabe você pode criar uma empresa, se especializar nessa área, ou você pode comprar já pronto, né? Já oferecer ao seu cliente, terceirizar esse serviço, né, de construção. Você vai oferecer e vai automatizar. A instalação você vê que é muito simples, né? São apenas aí peças, bucha, né, arruela, buchas, parafusos que a gente vai estar fixando, e a parte elétrica, né? Vou frisar aqui com vocês. Observa aqui no final do vídeo, parte elétrica aqui, ó, um cabo interligado à energia. Então preciso aí só garantir aí um ponto de energização e para que o motor possa também ser ligado, né? E você vê que geralmente os toldos eles são articulados e são operados por controle RF. Beleza, pessoal? Então, vamos conhecer agora motores utilizados na automação de cortinas. Conheça a seguir os tipos de motores utilizados na automação de cortinas.
A comunicação desses equipamentos pode ser feita através de radiofrequência, Wi-Fi ou até mesmo Zigbee. Pessoal, os controles de cortina, eles não são infravermelhos, então é importante citar isso. Todo controle de cortina, ele é radiofrequência, ele é RF, certo? Controles infravermelhos são geralmente aí de uso de TVs, ar-condicionados, fitas de LED, ventiladores. São controles IR com frequência de 38 kHz, que são aqueles tipo de controles direcionais. Controle RF é um controle com a frequência 433 MHz e não são controles direcionais. Eu consigo atuar, por exemplo, minha cortina fora daquele cômodo, certo? Então isso facilita a automação. Eu não preciso colocar um dispositivo que vai estar copiando esse controle ao lado, certo, da cortina. Eu posso colocar ele até mesmo em outro ambiente e ele vai funcionar, beleza? Alguns motores vêm apenas com uma das possibilidades, geralmente RF, o controle remoto. Beleza, galera? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Existem motores que vêm com 4 fios. Quais são os 4 fios? Fase, neutro, retorno, retorno. Fase neutra, alimentação do motor, e aí o retorno, caixão de subida e da descida, né? Possibilitando a ligação de módulos de cortina Wi-Fi, certo? Existem esses módulos de cortina, a Sonoff tem, o R2, o Dual R2, também tem agora o Dual R3. Existe também equipamentos da Tuya, que faz esse tipo de automação em cima desses motores. Outros já vêm compatível com Alexa, o Google Assistente integrado, sendo Wi-Fi ou Zigbee. A seguir vejamos algum deles. Então já se tem motores com essa integração, sem necessariamente precisar de um dispositivo que deixe ele automatizado, certo? Então isso facilita bastante o trabalho. Então você vai escolher. Geralmente é bom quando você vai oferecer automação, você também fornece a cortina, então isso facilita, né? Porque você já vai levar para o cliente uma cortina, você já conhece a cortina, já oferece um modelo, você pode fazer um book e levar esse book para o cliente, ele vai escolher o tipo de cortina que ele quer, ou você vai observar a cortina que o cliente tem e realizar a automação dela, beleza? Então vamos lá conhecer esses motores, que é muito importante aqui, ficou a parte mais importante da nossa aula. Então vamos lá. Tipo 1, o motor roller, né? Ou motor tubular. Esse motor aqui, pessoal, é muito interessante, que no caso nós vamos instalar a cortina em cima dele, certo? Ele geralmente vem aí com a possibilidade de RF, ele vem com a possibilidade de Wi-Fi e Zigbee também. Existem esses motores Zigbee diretamente ligado. Então vocês observam que a parte elétrica dele é apenas uma tomada aqui macho, que você vai conectar em uma tomada fêmea, certo? Energizar ele. E ele vai ser controle RF, ele pode ter o Wi-Fi, ele pode ser Zigbee, certo? Ele geralmente, né, esses tipos de motores ele vem em RF, certo? Então tem que ter bastante cuidado quando você realiza essa compra, porque muitas vezes os controles RF ele vem fechado para o fabricante, então você não tem uma central de infravermelho que consiga copiar o controle. Ele até copia, mas não consegue atuar. Então muito cuidado na hora de realizar essa compra. Então vocês estão vendo aí o modelo, aqui é um motor RF, ele instalado aqui, certo? Um motor do tipo, vamos chamar aí tubular, né? Motor tubular, ele aqui é instalado, e a persiana instalada nele, como também aqui tem um botão manual, pode ser modelo 1, né, ou só com manual ou com controle, certo? Ou até mesmo os dois, né? A gente também tem essa aplicação aqui, são vários motores tubulares, ó, certo? Você podendo particionar isso, né, oferecer abertura parcial de algumas cortinas, certo? E aí isso é o primeiro tipo, né, de motor tubular. Vamos para o segundo modelo, que é o motor de cordinha, né? Eu acho que é interessante demais esse motor, porque ele é aplicado para diversas cortinas, certo? Enquanto esse motor tubular você precisa adaptar ele, conectar diretamente a cortina a ele, o motor de cordinha, vamos chamar ele assim, não existe um nome específico,
é um motor de cordinha. Ele não necessariamente você precisa instalar ele na cortina, né? Você precisa só trazer a corda que já faz o trabalho manual para que ela seja feita ali o trabalho automatizado. Então você vai conectar a corda ao motor, certo? De que forma? Ao eixo do motor, que vão vir alguns acessórios, certo? Engrenagens que vão se adaptar à sua corda, certo? Então, vocês estão vendo aí, geralmente eles têm acionamento manual aqui, ó, acionamento manual, e é fornecido também acionamento via aplicativo, acionamento via controle remoto e acionamento também pela Alexa ou Google Assistente, beleza? Então, vocês estão vendo aí a instalação, eles carecem também de alimentação. Pessoal, nenhum desses motores, né, que a gente está apresentando aqui tem bateria, né? Então eles precisam de alimentação, ser energizados, certo? Até agora nós não apresentamos nenhum motor que é autossuficiente, que não necessita estar ligado diretamente à energia, certo? Então a gente vê aqui a conexão aí com a corda, certo? E vocês estão vendo aqui aberto, né? Mas ele tem aí com certeza o fechamento, aí está aberto para a gente só visualizar. Então, como eu falei, ele tem um acionamento manual. E esse acionamento é importante existir, né? Porque caso ocorra uma falha na parte da rede Wi-Fi, você consegue atuar, abrir e fechar a sua cortina, beleza? Então a gente está vendo aí que ele pode trabalhar em cortinas de movimento vertical, de movimento horizontal, certo? E se adapta, que legal, se adapta a várias cordas, então isso é bem interessante. E ele pode ser fixado através de bucho, parafuso ou através de fita 3M. Então é bem legal, né? Esses motores, particularmente eu gostei muito desse modelo. Esse modelo é bem aplicável e bem fácil de instalar, e a gente pode estar usando isso na instalação dos nossos clientes, beleza? Motor do tipo 3. Esse motor aqui, pessoal, é diferente dos demais, né? Enquanto esse motor tem vamos dizer assim, a desvantagem dele ficar aparente, dele aparecer bastante ali, porque ele fica próximo à cordinha, de você ter a dificuldade por ele não estar nem próximo ao teto, como o motor de rolo, motor tubular, que está próximo ao teto, você pode jogar ali um fio de energia e já ir para o teto e fica bem esteticamente bem simples. Esse segundo motor, também o fio tem que aparecer ali, né? Geralmente o cliente não gosta disso. Esse terceiro motor possibilita, né, a instalação direta nos trilhos, né? Então esse motor é para trilhos. Então você conecta ele lá no trilho e ele faz o trabalho de articulação, de movimentação. E o legal dele é que ele fica assim, ó, ele parece se integrar à cortina, ele parece parte da cortina. Então esteticamente ele é mais bonito, né? Ele não aparece muito como motor tubular, né? Ele se integra à cortina, ele parece que faz parte da cortina, né? Mas, como eu disse, ele tem uma instalação um pouco diferente, né? Ele é aplicado apenas a situações aqui de trilhos, certo? E a gente tem esses modelos, né? 225mm, 285, 295 tamanhos, né, dele. Ele pode ser Wi-Fi, pode ser Zigbee, pode ser RF, certo? Então essa abertura podendo ser feita aí na horizontal para cortinas, geralmente ele é aplicado para cortinas verticais que tem um movimento horizontal, beleza, galera? Então vamos lá para nosso próximo slide. A gente está mostrando aí, ó, que ele também utilizado cantos, né? Então ele consegue atuar, né? Porque ele mexe aqui no trilho e faz a movimentação e a abertura, beleza? Existe também esse motor no tipo 4, que é um robô. Esse aqui, pessoal, ele tem bateria, certo? Então ele vai ter aí a atuação, beleza? E geralmente ele vai atuar onde? Em cortinas argoladas, que geralmente não se tem corda, não se tem como fazer nenhuma automação, instalação, só fazendo a troca realmente da cortina e a adaptação. Mas esse motor robô, ele consegue empurrar as argolas, certo? Então ele é bem interessante, né? Ele vai abraçar ali o tubo e vai estar empurrando as argolas e fazendo a abertura.
Geralmente ele já vem compatível com Alexa, ele é Wi-Fi, tem modelo Zigbee também, que o Zigbee pede aí um hub de integração, beleza, pessoal? Muito cuidado quando comprar um equipamento Zigbee. Observe se você já tem o hub, porque isso atrasa bastante, né, a questão da instalação. Você compra o motor e ele é Zigbee, você não tem um hub, então você precisa do hub para poder integrar esse motor. Observe o fabricante que você está comprando para você poder comprar o hub correto. Beleza? Então a gente está vendo aqui a instalação do motor robô, do tipo robô, e ele vai estar se movimentando aí nas articulações. Pode vir também controle RF, geralmente ele tem controle via aplicativo. Então vocês estão vendo as partes do robozinho, ele tem uma rodana, né, para facilitar a movimentação e aí a adaptação dele ao ponto. Geralmente, a depender da cortina aqui, pessoal, ele vai precisar, por exemplo, se eu colocar um robô, deixa eu verificar essa cortina aqui, por exemplo. Essa primeira cortina que a gente colocou, essa daqui, e a gente vai colocar o robô. Então essa aqui, um robozinho seria suficiente, né? Colocarei ele aqui, ele iria empurrar a cortina daqui para cá ou o inverso. Você determina os limites dele e isso é possível. Mas se for uma cortina que você querer fazer a abertura do meio para lá, você vai precisar de dois robôs para fazer isso, beleza? Então vamos lá. Vamos conhecer agora, pessoal, os dispositivos, né? Para a gente finalizar essa aula, são dispositivos utilizados na automação de cortinas. A gente, para copiar controle, eu recomendo para vocês o Broadlink RM4 Pro, esse equipamento fenomenal para copiar controles RF. Se ele não conseguir copiar, nenhum outro infravermelho consegue, certo? Porque o Broadlink ele tem um servidor fantástico de controles. Então, se ele não consegue fazer essa cópia, os demais também não conseguem. Então, recomendo esse dispositivo. Nós temos ele em nossa loja virtual, www.minhacasainteligente com 2 S no final.com.br. Você pode estar assim também adquirindo. Tem esse módulo Wi-Fi da Tuya, certo? Que ele tem Wi-Fi RF, certo? E ele é aplicado a motores que tem aberto, né? Não é aquela tomada fase neutro que você joga direto na tomada. Não, é um motor aberto ali, tem um fio fase neutro e tem a questão dos retornos, certo? Aí você pode conectar tanto a esse módulo Wi-Fi RF quanto a esse aqui, que é o Dual R3 da Sonoff. Esses motores que vêm com os fios disponíveis, né, podem também ser automatizados com esse tipo de módulo, né, módulo Sonoff de 4 canais, que ele vem que é o Pro, né? Você pode também estar utilizando, porque geralmente você pode ter 4 motores em uma cortina, e aí você faz com esse tipo de dispositivo. Ele tem o controlezinho para fazer a automação e você utiliza aí os contatos, como é contato seco, né? Tem um comum NA/NF, você pode utilizar ele também. Pode ser de forma da unidade, no caso Sonoff Pulso, pode fazer essa automação. O de 4 canais aqui, que é mais barato, e também o Pro. Todos esses dispositivos que eu estou mostrando para vocês, nós temos aqui disponíveis em nossa loja virtual, beleza? E vocês podem estar entrando em contato. Em breve nós vamos ter, pessoal, os motores, certo? Esses motores aqui disponíveis também em nossa loja virtual. E confira lá, www.minhacasainteligente com 2 E no final .com.br, e para vocês terem aí a ideia se já está disponível esses produtos em nossa loja, beleza? Então é isso aí, galera, finalizamos por aqui essa primeira aula introdutória sobre automação de cortinas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, e as aulas seguintes virão mostrando práticas de automação de cortinas, beleza, galera? Valeu, até a próxima aula.